Olá pessoal, hoje nós falaremos a respeito das ordens dos franciscanos e dominicanos. Número 1. O conjunto de mosteiros que obedeciam às mesmas regras era chamado ordem. Portanto, o que era uma ordem? Uma ordem era um conjunto de mosteiros, era uma união de vários mosteiros. E esses mosteiros obedeciam às mesmas regras, isto é, estavam submetidos às mesmas regras. Então, essas características, esses conjuntos de mosteiros submetidos às mesmas regras, era chamado de ordem. Isso era uma ordem. Número 2. As chamadas ordens mendicantes surgiram no século XIII. Então, essas ordens vão surgir no século XIII. Ordem mendicante é o nome das ordens religiosas que fazem voto de pobreza, sobrevivendo de donativos. Número 3. A primeira das ordens mendicantes foi a Ordem dos Franciscanos, que surgiu em razão da vida de Francisco de Assis. Então, uma das primeiras ordens que surgem a partir do século XIII foi a Ordem dos Franciscanos. Essa ordem surgiu em razão da vida de Francisco de Assis. Francisco de Assis nasceu em 1181 e morreu em 1226. Francisco de Assis foi um jovem rico que, depois de convertido, decidiu viver na pobreza, procurando imitar Cristo. Portanto, então, há uma informação importante da condição social de Francisco de Assis. Ele era um jovem rico e, após a sua conversão, ele decidiu viver na pobreza. Viver na pobreza, procurando imitar Cristo. Outra característica: usava uma roupa de tecido grosseiro, amarrado à cintura por uma corda. Terceira característica: reuniu em torno de si um grupo de irmãos leigos que passaram a trabalhar, mendigar, fazer caridade e cuidar dos doentes. Então, após a sua conversão, Francisco de Assis decide reunir em torno de si um grupo de irmãos leigos. E eles vão ali trabalhar, mendigar, fazer caridade e também cuidar dos doentes. Vamos agora falar acerca de outra ordem. A Ordem dos Dominicanos foi fundada pelo espanhol Domingos de Guzmán. Então, aqui há a informação de uma outra ordem que surgiu e ela foi conhecida, chamada de Ordem dos Dominicanos. Por que Ordem dos Dominicanos? Porque ela foi fundada por um espanhol. O nome dele era Domingos de Guzmán. Ele nasceu em 1170 e morreu em 1221. Número 6. Embora fizesse parte da
nobreza de Castela. Lembrando aqui que nobreza de Castela foi uma entidade política da Península Ibérica durante a Idade Média. Então, Castela aqui se refere a essa região, a Península Ibérica. Ele, Domingos Guzmán, iniciou a carreira eclesiástica como pregador e acreditava que, mediante o exemplo e o conhecimento, seria possível reconciliar os heréticos com a igreja. Então, Domingos de Guzmán, foi o fundador dessa ordem, a Ordem dos Dominicanos. Ele fazia parte da nobreza de Castela. Castela era uma região da Península Ibérica. Lembrando que Domingos de Guzmán era espanhol e ele inicia sua carreira eclesiástica como pregador. E ele acreditava que, através do exemplo e do conhecimento, seria possível reconciliar os heréticos com a igreja. Então ele tinha esse objetivo, essa missão, que através da sua pregação seria possível reconciliar os heréticos com a igreja. Número 7. A ordem dos dominicanos caracterizava-se pela pobreza, erudição e pregação. Então aqui nós temos as características dessa ordem. Ela era conhecida porque vivia na pobreza, tinha erudição e tinha também como característica principal, uma das principais, era a pregação. O seu fundador, ele iniciou a sua carreira eclesiástica como um pregador. Então, a pregação também era uma das características principais da Ordem dos Dominicanos. Por último, número 8, os dominicanos destacaram-se pelo combate à heresia e também pelo desenvolvimento intelectual. Então, o que caracterizou, o que se destacou mais dessa ordem, da Ordem dos Dominicanos, foram essas duas características, essas duas missões. Quais? O combate à heresia, eles combatiam a heresia através das pregações, e também outra característica dessa ordem foi o desenvolvimento intelectual.